Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesta quarta-feira e muitas coisas, né, em debate no Internacional. David e o interesse do São Paulo que insiste para ter o atacante. Vai pintar alguma troca neste negócio? Parece algo difícil e eu te conto tudo isso. Além, claro, dos entraves do Inter para contratar Lucas Romero, volante do Independiente, que está perto de ser reforço do Internacional, e o clube italiano que está afim da contratação de Maurício. Ele vai deixar o Inter no final do ano ou antes do começo da temporada? Te conto tudo isso. Se tu ficar aí, eu sei que tu vai ficar depois da vinheta. E, gente, vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero começar falando com vocês aqui sobre David, que parece ser o assunto do momento no Internacional, né? Jogador que desperta o interesse do São Paulo, né? Em especial do técnico Rogério Ceni, e conversei com algumas pessoas em relação a tudo isso. Muita coisa circula, né, em relação ao David, né? Que o São Paulo teria oferecido o Luan, volante de 23 anos, depois se ventilou até o Nicão, né? Jogador que o Inter tentou, né, no começo do ano, se especulou o Igor Gomes, né, a antecipação do contrato. Na verdade, né, nada disso deve acontecer. O São Paulo quer esse jogador, mas tenta, né, um modelo de negócio que não precisa envolver alguns jogadores. Apesar, né, de o São Paulo não negar que tentou a contratação do Pedro Henrique, por exemplo, tentando colocar o Luciano no negócio. Não significa que o Luciano será oferecido pelo David, por exemplo, mas é uma possibilidade de contratação. O que pega nessa situação do David, na verdade, é o seu salário, né, o seu custo mensal. Ele ganha no Inter hoje próximo dos 400 mil reais por mês. E o clube que for pegá-lo por empréstimo, no caso São Paulo, se assina com o David por empréstimo, teria que arcar com esse valor na totalidade. E não é um valor que está todo mundo disposto a pagar e o Inter não está disposto a dividir este custo mensal. Então daqui a pouco, né, poderia ter um acordo envolvendo jogadores, o que não parece ser a tendência. Conversei com algumas pessoas do São Paulo, né, que até citaram, né, a possibilidade, né, de colocar jogadores no negócio, mas o Inter parece que também não está muito afim, tá? É, muito a ver com o São Paulo, aquela troca Lisier e Patrick. Eu sei, né, que o Patrick foi vendido, o Inter abateu uma parte do valor do empréstimo do Lisiero e ainda ficou com um percentual do Patrick. Em questão de números, né, o Inter não gastou praticamente nada para ter o Lisiero uma temporada, mas o Patrick acabou sendo uma peça de maior destaque no São Paulo, apesar, né, de ter encerrado o ano em baixa e tretando aí com o Rogério Ceni. O Rogério quer, né, pelo que eu tive de relato, né, e aqui vai um abraço para o nosso colega, né, o Alexander Vieira, que está apurando comigo algumas informações também. Ele cita, né, que o Ceni quer fazer muita força por esse jogador, né, que ele entende que pode ser útil pelos lados do campo e também como um centroavante para ser uma opção ao Caleri, né, que é o centroavante são paulino. Mas ainda tudo meio inicial, né? Como eu disse, o São Paulo ainda não sabe o que dar de contrapartida para o Inter em relação a este atleta. Então, por isso, negócio travado. O Inter tem um receio de uma troca, o São Paulo também não tem muitas opções, então fica esse meio do caminho aí entre Inter e São Paulo envolvendo o David, que dificilmente vai ficar no estádio Beira-Rio. O Inter não tem interesse em manter esse jogador, que é um custo alto e até agora retorno praticamente zero, né? Não vou dizer zero porque tem gol em Grenal, por exemplo, o David lá no começo do ano de 22. O Inter tem alguns impasses, né, pelo Lucas Romero, jogador que o Inter entende ser importante para 2023, jogador de abertura de meio campo, trabalhou com o Mano Menezes no Cruzeiro e que está de saída do Independiente de Avejaneda. Só que o grande ponto tem sido justamente esse, né, a liberação dele junto ao clube argentino. O contrato do Romero vai até 30 de junho e o Inter tenta antecipar para agora. Só que o valor que o Independiente está colocando em cima desse negócio é um valor extremamente alto na visão do Inter. US$ 1 milhão, né? São 5 milhões de reais na conversão já para a moeda brasileira. E é um valor que o Inter considera significativo por um jogador que, se esperar daqui a pouco 6 meses, chega a custo zero. E o Inter pode economizar 5 milhões. Entra naquilo que o presidente estava falando, né? Conosco no Voz do Gigante, de daqui a pouco, no começo da janela, o jogador vale 5 milhões, no decorrer da janela ele vale 2.
vale 1,5. Então, tudo isso entra nessa questão envolvendo o Romero e até por isso o Inter não descarta, né, manter o Johnny, né, promover mais oportunidades para o Matheus Dias, ficar de olho na galera, na gurizada, né, do celeiro de Ases num primeiro momento no Campeonato Gaúcho, nas rodadas iniciais, mesclando com o time titular, até para ver como se porta o mercado. Mas há um otimismo grande de que o Romero estará aqui já na abertura do Campeonato Gaúcho. O Inter está avançando nesta negociação, talvez tenhamos novidades nas próximas horas, nos próximos dias, né? Afinal, o Inter se reapresenta na quinta-feira, dia 14, no CT do Parque Gigante, onde faz uma parte da pré-temporada, vai a Viamão, né? Cidade aqui da região metropolitana de Porto Alegre, fazer um trabalho num resort local e depois recesso de fim de ano, volta no dia 2, aí emenda até o final do Campeonato Brasileiro sem pausa, né? Então, o negócio é esse, tá? O Romero tem alguns impasses nesse sentido. Eu quero dizer que a Mais Ágil antecipa o saldo do teu FGTS em 24 horas, tá? Pode antecipar até 10 saques com eles. Dinheiro que é teu, tá guardado, né? Tu só pode antecipá-lo, pode colocar na conta e fazer, né, aquele investimento que tu tá pensando no final do ano, né? Colocar as contas em dia. Tudo isso você pode fazer com a Mais Ágil, tá? O link tá na descrição aqui do vídeo. Chama eles, troca uma ideia que eles vão te ajudar com certeza nessa empreitada aí, beleza? Quero falar sobre o Maurício pra gente fechar esse vídeo aqui. Afinal, né, a gente tá falando de um jogador que parece ser a bola da vez para ser negociado. Era o Johnny, e eu já expliquei agora a questão envolvendo o Romero, né? O Inter tem um receio, né, de liberar o Johnny, mas o Maurício teria mais reposições. O Inter tá buscando o Igor Gomes também, tem o Alan Patrick, tem o Estevão surgindo nessa função, o próprio Depena poderia jogar por ali, então não seria uma perda tão grande como seria o Johnny nesse momento, né? Afinal, a gente tá falando de uma escassez na posição de volantes. E a informação que surgiu hoje é que a Atalanta da Itália, time que disputou até recentemente algumas fases longínquas da Champions League, estaria de olho neste atleta. O Maurício é um jogador que tem despertado interesse por vários motivos, né? Terminou o ano em alta, é um jogador de 21 anos, estará muito provavelmente no ciclo olímpico do Brasil nas Olimpíadas de Paris em 2024, é um atleta que tem, né, a possibilidade de uma dupla nacionalidade também, portuguesa, né, no caso, busca, né, aquele histórico de seleção de base, então por isso ele tem despertado o interesse de fora. O agente dele confirma, né, o André Cury, algumas possibilidades envolvendo o Maurício. Só que assim, ainda nada oficial na mesa do Inter. O Inter definiu 12 milhões de euros, né, para conversar pelo Maurício, afinal o Inter tem 60% desse jogador naquele negócio maravilhoso feito junto ao Cruzeiro, né, onde o Cruzeiro levou o Potker e depois o Bruno José, deu o Maurício e depois mais um percentual que eles detinham do jogador. Então o Inter tem 60, o Cruzeiro tem 40 e fica, né, o Inter aguardando chegar essa oferta de fora pelo jogador que pode se despedir aí e ser a venda do Inter no primeiro semestre. KTO.com, quero saber se tu já te registrou lá, né? Tá todo mundo sentindo saudade da Copa do Mundo hoje, mas os jogos voltam na sexta-feira, com seleção brasileira em campo, a partir do meio-dia contra a Croácia. Você já pode dar o seu palpite lá. Tem Holanda e Argentina, França e Inglaterra, Portugal e Marrocos. Então, faz o teu palpite. KTO.com, parceiro do Colar, 20% de free bet no teu primeiro depósito com o meu cupom, link no primeiro comentário fixado. Beleza, senhores e senhoras, senhoras e senhores? Se inscrevam no canal, estamos chegando a 97 mil inscritos e eu agradeço muito vocês. Se chegou até o final, comenta a palavra, deixa eu pensar aqui, caneta. Caneta para saber se vocês chegaram de fato até o final e deixem a opinião de vocês sobre o David, sobre trocas com o São Paulo, o Romero, tudo isso eu quero saber de vocês, que eu busco responder aqui nos comentários também, porque essa interação é o que tem de melhor aqui no canal. Tamo junto, gente, aquele abraço! Tchau, tchau!